Boa noite, quinta-feira, 4 de agosto de 2022. Agosto, retorno das aulas, início desse segundo semestre. E aí, como é que vocês estão, professores, professoras, gestores, nessa volta às aulas? Espero que tenham começado com bastante esperança, com bastante. Eu acho que a palavra certa é essa mesmo, esperança de que a gente vença tudo isso que tem acontecido nesses 2 anos. Mais um dia a dia da escola. Hoje o nosso tema é como o advogado pode ser parceiro da escola. O dia a dia da escola tem trazido exatamente pessoas, convidados profissionais, para dizer que a escola não está sozinha e nem precisa estar sozinha nesse dia a dia. E sempre começando com boa noite da minha parceira, da minha sócia, desse dia a dia aqui. Não é só no dia a dia da escola e da coletiva, né, Paty? Mas esse dia a dia de escola, de professor. E é isso aí, mais um semestre, né, Patrícia? Com certeza. Recomeçando, né? Recomeçando o semestre e espero que todo mundo tenha conseguido recarregar as baterias, né? Eu brinco, né? Falei semana passada, falei numa palestra que nós estivemos semana passada no Colégio Dinâmico. O pessoal fala, né? O professor é o único que tem 2 férias por ano. Aí eu brinquei com os professores na hora. Eu conto, vocês contam. Como é que é essa parada de julho, né? É aquela parada que a gente não sabe se é melhor estar na escola e continuar de onde estava, ou se é aquela coisa, avaliação no primeiro semestre, o preparo para o segundo, e toda essa turbulência que a gente ainda vive da questão do pós-pandemia. Começa a respirar, acabou. Exatamente. Mas vamos lá, né? Essa é a nossa profissão, esse é o nosso caminho. O que a gente torce é que as coisas, né, juntos eu acho que a gente pode mais. Como disse semana passada o vereador Toninho, né? A gente precisa lutar pela nossa causa e a gente vai fazer isso junto. Mas antes de apresentar as nossas convidadas mais do que especiais dessa noite, eu queria trazer junto com vocês, né, aquele começozinho que a gente fala um pouquinho das notícias que pairam aí no nosso mundo, na nossa sociedade. E eu queria começar falando rapidamente, Patrícia, do caso dos irmãos siameses, né, do Bernardo e do Arthur, que foi um feito na medicina brasileira, assim, ímpar, né? Quem assistiu aí as reportagens, leu as notícias, sabe muito bem que era, continua sendo, na verdade, né, um caso extremamente delicado, porque, afinal de contas, não era só o caso de fazer uma cirurgia de separação, né? Existe uma veia ali muito importante no cérebro, que poderia colocar os dois naquele momento da cirurgia. Complexo, difícil e inédito, né? Para nossa medicina, né? Em primeiro lugar, a gente bate palma para a ciência, para a medicina do Brasil, tão desamparada, né, pela parte de cima, e a medicina e a ciência continuam vencendo. Mas o que a gente gostaria de destacar nessa notícia é não deixar de dizer o nome, né, do médico cirurgião, o Gabriel Mufarred. É assim, o que mais, né, nos encanta educacionalmente falando, né, nesse universo que é a escola, é olhar para essa situação e dizer assim, doutor, o senhor não desistiu. Quando tudo estava contra, né, a realização dessa cirurgia, olhar para aquela situação e falar, gente, não dá, não dá. O senhor acreditou, o senhor estudou, o senhor foi atrás, e o seu lado de comprometimento profissional, da valorização que o senhor dá à vida, que a medicina dá à vida, como a educação tem que dar à vida, o senhor foi lá, estudou, planejou, criou os cérebros 3D para entender como é que a gente vai fazer esse trabalho. Foi e no decorrer do caminho... estratégia diferente, né, Tânia? Planejamento, treinamento, uma equipe dividida entre vermelhos e azuis, que queria cuidar um do Bernardo e outro do Arthur, ou seja, teve ensaio, né? E teve outra coisa que é muito importante, dentro dessa humildade, dessa maturidade profissional, buscar, né, no médico, que é o doutor Gelani, que é o inglês, né, muito renomado lá em Londres, é um grande pesquisador e atuante, né, desse tipo de cirurgia. O senhor foi lá, o senhor buscou essa parceria, e o Bernardo e o Arthur estão aí. A gente pode falar que é um milagre divino? Sempre, né? A gente que acredita no Pai maior, né, no Pai criador do universo, a gente sempre vai acreditar que a vida todos os dias é um milagre. Mas o milagre não se faz sozinho. Né? E precisou que o senhor acreditasse nisso.
Então, mais do que parabenizar essa equipe, na pessoa do Dr. Gabriel, é dizer o quanto nós, professores, tiramos dessa pequena lição, né? Ele não desistiu. Quando tudo estava contra, ele foi lá, estudou, pesquisou. Tem várias lições nessa história, né, Tânia? É uma situação que eu não conheço, que é difícil para mim e que eu não tenho experiência. Vou ampliar essa experiência, né? Eu vou buscar conhecimento. Peraí, meus recursos estão limitados aqui. Eu vou buscar uma parceria, vou buscar alguém que possa trazer o conhecimento para a minha equipe que eu não tenho, né? Exatamente. Que vai contribuir com essa equipe para chegar no resultado que a gente espera. Então, quer dizer, esse episódio traz algumas lições para a gente enquanto educador, porque muitas vezes a gente está limitado. Eu acho que... Né? A gente está limitado nas nossas condições, nos nossos recursos, no nosso conhecimento, e a gente tem que ter essa humildade que esse médico teve de ir atrás e buscar alguém que poderia complementar essa equipe, né? Se a gente pudesse numerar isso, a gente poderia dizer assim, né? Houve um comprometimento e uma maturidade profissional, nós assumimos ser profissionais, então a gente não pode desistir enquanto tiver a última chance, seja em qualquer aspecto, ou seja, não rotule o seu aluno, não desista do seu aluno, na hipótese que for, como o Dr. Gabriel fez, ele não desistiu desses dois meninos, mesmo sabendo das limitações e todo o processo, essa é a vida deles, e eles tinham o direito de viver, sabe-se lá, porque situações que a gente não entra nesse parâmetro, mas a questão é, depois montar uma equipe que realmente tivesse ali, comprometida junto com ele, que entendeu que teria que estudar, que teria que treinar, que teria que ensaiar para estar naquele dia. E essa busca, né, pela parceria fora, entendendo que alguém tinha um conhecimento ou já tinha feito alguma coisa muito parecida. Então, é assim, a gente precisa avaliar quando nós desistimos dos nossos alunos todos os dias. Não desista enquanto houver uma possibilidade. Não determine como profissional se ele pode ou se ele não pode. A nós cabe buscar todos os recursos, sanar todos os recursos. Essa é a lição que a gente tira. E não dá para a gente não citar, né, o caso dos filhos do Bruno Galeasso e da Giovana, né, da Tite do Blaise, que vocês viram acontecer aí, o que bombou, né, nos noticiários. É assim, não há outra coisa, não se referir ao racismo como algo nojento já, porque isso já está tornando algo que não tem mais o que discutir. Nada, absolutamente nada justifica, nada. Se não justificou lá atrás, muito menos hoje, por toda a história, por todo o sofrimento que os negros já passaram e continuam passando. A gente acabou de falar que a gente não pode determinar limites para alguém, quanto mais pela cor da pele de alguém. Então, isso, gente, é assim, ó, é abominável. Mas não bastasse a situação, né, que se passou lá na praia, de tudo isso vinha à tona, a gente viu o episódio sequente, né, que é a Ana Maria fazer a chamada dos dois para falar sobre o assunto, e de repente, antes da entrada do Bruno e da Giovana, dentro da equipe, alguém solta 2 saguis ali numa imagem, e aí é assim, a Ana Maria tem que se pronunciar ali na hora pedindo desculpa, dizendo que houve um erro, e depois se manifestar dizendo que essa pessoa tinha sido afastada da equipe e que nada justificaria aquilo. O que cabe a nós analisarmos enquanto educadores, quem é que está na nossa equipe? Nós conhecemos realmente a nossa equipe? E aí, quando a gente fala que a gente não pode misturar profissional com pessoal, até que ponto? Até que ponto eu agrego valores à minha equipe com os valores das pessoas que fazem parte dela? Então, quer dizer, isso compromete todo um trabalho. Não é de uma única pessoa, no caso dela, uma única apresentadora. São as pessoas que estão no entorno, que fazem aquele trabalho acontecer. Então, não bastasse, né, o episódio que não tem justificativa, ele se repete para mostrar que está aí sim o racismo, mas para dentro das nossas escolas. Quem faz parte da nossa equipe? Quem está à frente? E quem você pode delegar certos posicionamentos, certas autonomias? Então, eu acho assim, os dois casos parecem não ter nada vinculado à escola, mas a escola não está à margem da sociedade, nós fazemos parte dela, e o mundo acontece dentro da escola, porque dentro da escola tem racismo, porque dentro da escola tem professores que desistem, porque dentro da escola tem professores que vão até o final com todos os recursos possíveis e imaginários. Então, a gente não poderia começar esse programa hoje não falando dessas duas... uma coisa, Tânia, em relação a esse caso
da família da Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço, e que depois se repetiu também com a Ana Maria Braga, é uma questão. A família deles, né, no caso, é uma família branca com filhos negros. E a Giovanna pontuou muito bem isso, que ela utilizou o espaço de fala que ela tem como uma mulher branca, o privilégio de ser uma mulher branca, que as pessoas vão ouvir e vão dar voz para poder buscar o direito dos filhos dela, né? E a Ana Maria Braga, nesse episódio, entrou como responsável pelo programa e usou o espaço também para repudiar essa situação, e são pessoas que têm voz na sociedade. Então, a gente tem que lembrar que o problema do racismo não é um problema das pessoas negras, ele é um problema da sociedade, de toda a sociedade. Exatamente. Né? De toda a sociedade, e que a gente, enquanto pessoas brancas, nós também temos que nos posicionar. E usando a questão da sala de aula, a gente, professor, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu já fiz muito isso, se a gente esbarra com episódio de racismo dentro da sala de aula, não tem que deixar para depois. Tem que pontuar na hora, tem que chamar, tem que conversar, tem que tomar as providências que tem que ser tomadas na hora. Não é para deixar para depois. Depois a gente vê. Depois a gente conversa. Tem Você que tomar as providências errado. na hora. E a gente, enquanto professor, seja um professor branco, um professor negro, um professor indígena, seja de qual etnia ele seja, ele está num espaço de poder, ele está num espaço privilegiado de poder, que ele pode tomar determinadas atitudes educacionais e atitudes de correção de postura, no caso de crianças e adolescentes, de ensinar mesmo. É um espaço de aprendizagem. Né? A gente não vai criminalizar a criança, mas a gente tem que usar o nosso espaço de poder enquanto professor para ensinar. E tem que ensinar na hora, e tem que pontuar na hora, e tem que falar, isso que você falou é racismo. Isso aqui a forma como você tratou o seu colega é racista. Sabe? A gente tem que colocar as questões como elas são na hora. Se tiver isso não acontece só com o aluno, né, gente? Isso acontece na sala dos professores, quando nós temos um professor, exatamente, alguém da secretaria, quando, de repente, a criança não é, assim, a pele não é negra, né, mas tem um pai ou a mãe que ou o avô, então a criança... Gente, assim, é como eu falei no começo, não tem mais o que discutir. É o que a parte você falou. Nós temos o nosso posicionamento profissional, como esse médico teve, eu vou voltar nele, como a Ana Maria Braga teve, a gente tem que falar que ela teve coragem, porque ela também poderia justificar alguma coisa ali, não justificou. Então, a gente precisa parar de justificar o que não tem justificativa. A verdade é essa. Pessoas morrem aqui todos os dias, no mundo afora, e a gente por conta da cor da pele. Achar que o problema é do outro. A gente tem mais uma coisa. Atitudes também para defender o outro, né? A gente também tem que pensar numa coisa, a gente não mata só com revólver, a gente não mata só pisando no pescoço de ninguém, a gente mata os sonhos e o desejo das pessoas de liberdade, de construção de vida nas palavras. Quando eu excluo, quando eu tenho atitudes como essa, como eu determino que eles tenham que morar na África, o alecrim dourado, eu vou contar para vocês depois qual não é a nossa descendência direta. Não é possível. Então, a gente precisa, enquanto escola, nos posicionarmos. Não tem mais como achar justificativa. Existe um racismo estrutural, existe sim benefícios. A gente tem, não é só em questão a raça, né? A gente fala da mulher, a gente fala do indígena, são várias coisas. Mas a gente tem que dizer, o racismo nesse país tem ficado, assim, de novo, num patamar gritante, e a gente não pode mais. Não pode. E é exatamente sobre o nosso tema de hoje que a gente vai entrar nisso quando está dentro da escola, quando a gente acha que a gente não tem responsabilidade, mas tem. Então, vamos lá. Como o advogado pode ser parceiro da escola? Hoje eu recebo duas pessoas extremamente especiais, né, que me são muito queridas, mas duas profissionais que se posicionaram nesse mundo do direito como mulheres, né?
e fazem a sua história brilhantemente. Então, as nossas convidadas de hoje são Silmara Avone e Kátia Martins. Olá, meninas! Sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Bom, a Silmara e a Kátia são sócias, né, no escritório Martins e Vono, advocacia que congrega em seu quadro profissionais pós-graduadas. As meninas têm experiências de 27 anos na defesa dos interesses individuais e empresariais, profissionais de qualidade, sim, especializadas em termos de legislação civil e trabalhista, bem como conhecedoras das práticas forenses. As meninas atuam nas áreas civil, trabalhista e previdenciária, na prestação de assessoria empresarial, completa e personalizada. Veja, eu gosto dessa palavra, o coletivo faz isso, personalizada, não dá para ter um catálogo, cada um tem uma história, né, meninas? Abrangendo toda a legislação nas respectivas áreas. Então, sempre busca auxiliar aos clientes, né, de forma preventiva, que a gente vai falar bastante disso, aconselhando e orientando na busca de soluções a fim de evitar, preste atenção, mantenedores e mantenedoras, ajuizamento de ações judiciais. É isso mesmo, meninas? É tudo isso? É tudo isso e um pouquinho mais. É tudo isso. Mas, bom, como um advogado pode ser parceiro da escola, acho que uma coisa que a gente precisa determinar, né, assim, tentar falar um pouquinho agora no começo, até por conta hoje, né, da facilidade com que a gente tem acesso a tudo pela internet. Então, antigamente eu falava assim que de médico e louco todo mundo tem um pouco, hoje de professor e louco todo mundo tem um pouco, de advogado, então, a gente nem fala, né, meninas? Todo mundo advoga o tempo todo nas redes sociais. Todo mundo conhece tudo, né? O pessoal está dando palpite até, ô Tânia, todo mundo dá palpite na eleição, no Supremo Tribunal. E nas leis também, né? Lei, né? Não precise consultar o advogado. Eu vou lá e faço o julgamento no tribunal chamado Facebook, Instagram. Não é? Meninas, para a gente começar, como é que a gente pode definir o direito? Nós somos inseparáveis. Aquele olharzinho assim, ó. Aquelas assim, né? Bate-bola aqui, enfim. Tipo, eu deixo para você deixa para mim. O direito em si, ele é... O que seria, né? Você tem que cumprir a legislação. O direito nada mais é do que isso, né? O fazer cumprir a legislação. Existem inúmeras leis, a maior de todas, todo mundo sabe, é a Constituição. Depois vem os códigos, enfim. Hoje existem outras situações, além de códigos, existem súmulas, que também passam a ser, entre aspas, leis, porque bateu lá no tribunal, vai mudar, então os de baixo já decidem igual. Então, assim, o direito é o que? Aplicar as leis, né? Fazer com que essas leis sejam aplicadas de forma efetiva. E para isso nós temos diversas ferramentas, né? É bem amplo, em todos os aspectos, nós temos as ferramentas e temos que saber utilizá-las da forma correta. Perfeito. Ou seja, não dá, né, para gente se determinar advogado a qualquer momento, porque o conhecimento já de tudo, né? Como eu falei, o Tribunal, o Facebook tem criado vários problemas, a gente vai falar um pouquinho disso para frente. Mas, para que a gente entre no âmbito mesmo das escolas, a gente sempre tem falado, nesses anos todos de coletivo, mas nos últimos tempos mais ainda, que as escolas começam em grandes sonhos, né? A maioria dentro da sala de aula da pedagogia, quando a gente começa a estudar todas as teorias, conhecer os grandes nomes, começa a perceber, né, o poder, literalmente, que a educação tem. Então, opa, eu quero ter a minha escola. Então, ela começa num sonho e, de repente, no meio do caminho, às vezes, muito rapidamente, inclusive, elas acabam se tornando um pesadelo. E por quê? Gente, não há outro motivo senão, muitas vezes, o não conhecimento das mais diversas legislações. A começar pela nossa Constituição, que é uma coisa que a gente vai fazer Tânia, a gente acha que a escola é só pedagógico, né? Mas a escola tem lei, a escola é uma ilha cercada de leis por todos os lados, né? Ela já começa, e aliás, o nosso convidado da semana que vem também é um grande parceiro, que é o nosso arquiteto Marco, né? O Marco vai estar com a gente falando sobre isso. Mas começa desde a hora que você olha para um prédio, que a gente não pode mais acreditar que eu vou lá e pego uma casa e vou adaptando ela. Então, desde essa legislação mesmo predial,
Hoje a gente tem a questão da acessibilidade, as estruturas, o número dos alunos, até quando eu falo de um contrato de aluguel, da contratação de funcionários. O funcionário tem uma convenção diferente do professor em si, então eu tenho porteiro, eu tenho faxineiro, eu tenho auxiliar, que é outra categoria, eu tenho a do professor. Eu tenho o contrato de prestação de serviço, que é aquilo que eu vou, né, assinar com a família desse aluno, ou mesmo se o aluno for de maior, com o próprio aluno. E aí, assim, como diz a Patrícia, nós somos uma ilha totalmente, né, voltada com essa legislação. Meninas, eu começo perguntando para vocês. A questão de contratação de funcionários. Existe dentro das escolas um grande perigo. As escolas começam pequenas, e infelizmente ainda tem, né, no âmbito da educação, aquela história, puxa, eu tenho uma escola, mas não posso pagar isso, não posso fazer aquilo. Então, vamos lá. Quando eu contrato um funcionário e faço os famosos acordos por fora, quais são os riscos? Você se refere, assim, a acordo por fora com verbas trabalhistas? Por exemplo, o meu salário por período, eu vou dar um exemplo aqui, tá? É R$ 1.500, tá? Mas quando eu registro, né, eu vou dobrar o período, por exemplo, eu vou dar aula de manhã e à tarde. Só que a escola diz assim, poxa, eu não tenho condições de arcar com o registro dos 2 períodos. Eu registro você na parte da manhã e no período da tarde eu te pago por fora. Esse por fora que é o que mata, né? Independe. Quais são os perigos disso tudo? Tá, vamos lá. Independe do empregador. Independe. Escola e outros segmentos, independe. Registrou, você deve cumprir aquele horário, colocar tudo em folha de pagamento. Por quê? Qual é o grande risco da escola, como de qualquer outro empregador? Encerrar o contrato de trabalho, né? E aí essa pessoa ingressar na Justiça do Trabalho, reivindicando esse outro período que vai ter condenação, desde que haja prova, mas vai ter condenação em tudo. Em férias, 13º, recolhimentos previdenciários, recolhimento fundiário, 40%, vai tudo. Então, o ideal e o correto é registrar tudo certo. Período tal a tal, salário de tal a tal. Assim, eu sei que a escola, dependendo, tem aquelas situações de carga horária diferenciada, não é isso? Sim. Mas o ideal é registrar tudo. Se excede a carga horária estabelecida na convenção da categoria, vai ser computado como extra e tem que ser pago como extra. Tem gente que paga, né, Kátia? Aquela coisa assim, não, eu vou pagar o salário, mas a hora extra eu vou pagar por fora. Sempre tem o por fora, né? Sim. E o por fora é onde o empregador, o mantenedor, no caso da escola, vai ter dor de cabeça no futuro, né? Exatamente, exatamente. E o por fora, dependendo do que extrapolar a jornada de trabalho estabelecida para aquela categoria, esse por fora tem que ser computado como extra. Com um adicional de 50, 60, dependendo do que a convenção coloca. A lei coloca 50, mas às vezes, dependendo da convenção daquela categoria, aumenta para 60, para 70. Então tem que ver tudo. No caso dos professores, né, Kátia, tem convenção que coloca, você não pode demitir o professor fora do período do semestre. Então, tem um monte de regrinhas, né? Várias, que todo mundo tem que observar, né? Pagamento de 13º. Tem convenção que o 13º é em novembro, dezembro. Tem convenção que é julho e dezembro. Tem convenção que é no mês do aniversário do funcionário e dezembro. Né? E às vezes a pessoa acaba se perdendo, né? A lei que assegura os direitos trabalhistas é a CLT, certo? Só que cada categoria tem a sua convenção coletiva, que às vezes diferencia, sempre para mais, não pode ser para menos, vai. Então, às vezes, a hora, o salário geral é daquela categoria superior, a hora extra é superior, às vezes algumas categorias elas têm alguns benefícios, como vale-refeição, que são obrigatórios pela convenção coletiva, vale alimentação, vale convênio médico, enfim.
Cada uma tem tem uma situação diferente. O básico é CLT, que é o mínimo para todo mundo. E as convenções, elas vêm para ampliar. E aí a pergunta também... Oi, Sil? Não pode alegar desconhecimento. E isso aí, eu queria que você repetisse novamente. Você pode repetir, Sil? Não pode alegar desconhecimento. O mantenedor, Isso o em empregador, tudo que nós vamos falar hoje, pelo amor de Deus. Mas tem uma coisa também que é importante ressaltar, Silmar e Kátia, é assim, ó. Aí o mantenedor vai lá e faz um contrato de gaveta para esse período não registrado, ou mesmo quando não registra. Se o funcionário, seja ele professor, porteiro, faxineiro, entrar na justiça, ele tem validade esse contrato? É um contrato, depende. Se for um contrato de prestação de serviço, é uma situação. Agora, um contrato de trabalho mesmo, qual é a diferença? Prestação de serviço, quando você vai contratar um pintor, ele não faz parte do âmbito da escola, concorda? Então, é uma escola isolada. Agora, se você vai contratar alguém que preste serviço de forma habitual, mediante subordinação, mediante recebimento de salário, ele consegue caracterizar vínculo empregatício e tem todos os direitos. Então, gente, reforçando, os tais contratos de gaveta que você acha, que você criou, e eu vou falar e aproveitar, a escola não é a segunda casa de ninguém. A confiança pessoal não tem nada a ver com o direito trabalhista, porque a hora que direito é direito. Calcanhar de Aquiles dói lá, ele vai atrás de direito. Eu concordo, eu falo sempre isso. Esses acordos iniciais é que nem casamento, né? Todo mundo começa bem na lua de mel e na primeira briga, cada um para sua casa, né? É mais ou menos isso. Tudo começa bem até a rotina da escola começar e a gente sabe que isso não dá certo. Então, esse papel que você tem aí assinado na sua gaveta não te dá segurança nenhuma. Zero. Nenhuma. Pelo contrário, me corrijam se eu estiver errada. Eu acho que, inclusive, é um assinado, né, algo assinado que você tem, tipo, estou indo contra toda a legislação trabalhista, porque eu induzi, inclusive, esse funcionário a assinar um papel que que não garante os seus direitos enquanto é funcionário. Eu acho que dessa parte de funcionário, gente, como a senhora bem colocou, não podemos, né, alegar o não conhecimento. Ah, mas eu não fiz contabilidade, eu não fiz direito. Ótimo, por isso que a gente está falando da parceria aqui. Você tem que procurar os profissionais, né? O seu contador, você precisa ter um contador, você precisa entender se esse contador entende dessa legislação, né? Principalmente os professores que têm algumas coisinhas ali que são mais delicadas, né? E você precisa estar ciente disso. Eu acho que a primeira coisa quando a gente pensa, eu não vou entrar na questão predial que a gente vai falar semana que vem, mas o seu prédio está em ordem, está conforme a legislação que a gente vai conversar, entramos aí na contratação de funcionários, porque, afinal de contas, você precisa ter os funcionários dentro da escola, sejam eles professores ou auxiliares, até porque, se você for conhecedor das leis, quando você abre uma escola, você entende que, para um X de criança, precisa de um professor, para outro X de criança, um professor e um auxiliar, então, assim, de qualquer jeito, você esbarra em leis. Meninas, outra coisa que a gente gostaria de abordar, o bendito contrato de prestação de serviços. Esse é outro fantasma dos mantenedores, né, Tânia? Como Exatamente. É que eu faço um contrato? Como é que... Aliás, começa com a escola que nem faz contrato de prestação de serviço com essa família. Então, acho que eu começaria dessa pergunta. Quando você não tem um contrato de prestação de serviço com o seu cliente, quais são os riscos que você corre? Eu vou lá e forneço um serviço para você, que nem na escola. Você tem um aluno transitando ali o tempo todo. Você não tem um contrato. Você vai lá e cobra uma mensalidade. O que roga no momento desse? O cliente ele pode fazer a alegação do tipo, não foi isso que eu combinei. Se nada assinado, para quem toma esse prejuízo? Eu acho assim, esse contrato de prestação de serviço da escola com o aluno, os pais do aluno, quando são menores, né, que precisam assinar, eu acho que ele é fundamental e ele está bem instruído para que a escola tenha um respaldo legal. Porque se a escola fizer aqueles contratinhos, como a Tânia mesmo falou no começo,
o doutor Google, né? Hoje ele indica tudo. Só que às vezes, não é? Ah, não, eu não vou contratar ninguém. Vai copia e cola, né, Kátia? Copia e cola do eu vou Google. pegar na internet Só para contrato formalizar, ótimo. só para dizer que tem, né? Só que, gente, toda vez que a gente faz um contrato, o contrato é muito pessoal. Você conversa com o cliente, o que você quer prestar, como você quer, o que você quer que seja feito. Exato. Então, é necessário e é fundamental um contrato com as cláusulas bem estabelecidas para que a escola fique amparada, não é verdade? Agora, às vezes, pegar um contrato, vou pegar o do vizinho não presta o mesmo tipo de serviço que você, da mesma forma que você. O valor que o pai vai pagar nessa escola, o que está incluso? Qual é o tipo de serviço que você vai fornecer? Qual é o horário que você fica na escola? São inúmeras regras que acho que cada escola vai prestar de uma forma diferenciada. Uma vai fornecer alimentação, outra pode não fornecer alimentação. Aí, de repente, naquela conversa ali com uma secretária, você pode ficar tranquilo, a alimentação está inclusa. O contrato não diz nada. Depois ele vai lá, mas cadê a alimentação? Não, mas você não tem direito. Não, mas a pessoa disse que eu tinha. Então, tudo isso tem que estar constando mesmo. E até, por exemplo, né? Oi. Fala, Silmara. Não, pode falar. Não, ia só perguntar, porque, por exemplo, às vezes até de aluno para aluno. Então, por exemplo, o aluno que fica período integral, ele tem algumas coisas que o contrato cobre, que nem você falou, alimentação, etc. E tem aquela criança, aquele outro aluno que vai ficar meio período. Então, esse do meio período não tem alimentação, porque ele vai ficar 4 horas na escola, ou 6 horas, e o outro vai ficar 8 horas, vai ficar o dia inteiro. Então, são situações diferentes, e aí tudo isso tem que estar discriminado no contrato, né? Até porque, às vezes, chega um pai e fala assim, mas o meu filho não almoça na escola e o outro almoça. Não, mas peraí, são períodos diferentes, são contratos diferentes, né? Inclusive, é mais ou menos isso. É interessante também que conste do contrato as situações que nós percebemos que tem muito tumulto com rematrículas, né? Isso também tem que estar bem especificado no contrato. Sim. Porque é uma coisa que não é definida. Eu por experiência própria mesmo, enquanto anos, né, em direção, sabendo, e é lógico, gente, o objetivo da gente aqui, ninguém nasce sabendo tudo, né? Pelo contrário, como eu disse, o nosso sonho de ter uma escola, e a ideia da coletiva é que realmente não se torne um pesadelo, porque não é essa, né, a intenção de ninguém quando abre, vamos dizer assim, as pessoas quando abrem a escola estão mal intencionadas. Não é isso. Não. É que o nosso foco ele fica no pedagógico, né? Na qualidade da educação, naquilo que a gente quer formar daquele aluno. Só que, assim, não dá para fazer isso sem os respaldos legais. O que é importante disso que a Kátia, a Silmara, ou mesmo a Patrícia colocou, que a gente coloque numa ordem é assim. O seu contrato é, como eu sempre digo, né? É o seu cartão de crédito, pessoal e transferível. Ou seja, não adianta ir lá no Google, baixar um contrato e dizer, pronto, eu vou pegar esse contrato, vou preencher e entregar para o pai do aluno, para a família do aluno. O contrato até pode estar certo. Eu não estou nem dizendo que você vai baixar um contrato que esteja errado ali. A questão é, ele contempla tudo aquilo que a sua escola oferece? Ele tem tudo aquilo? Né? Será que não escapou alguma coisa? Tem escola que coloca no contrato. Né? Exato. Você precisa, para tudo que você faz nesse contrato, estar amparado. Tem escolas que colocam no contrato, por exemplo, as aulas extras. Tem escola que diz, não, está aqui, ó, está a parte. Até precisar partes, é preciso ter um contrato. Para essas pessoas que vão fazer a parte. É muito papel, é muita burocracia. Pois é tudo isso que te faz falta quando você tem um caso de inadimplência, né, que às vezes você arrasta o ano inteiro. A gente sabe que a escola pode sim negar a matrícula, mas no final do ano. Mas no final do ano, quer dizer, você ficou com esse aluno o ano inteirinho, sem receber, e isso pode ir para a justiça. Aí começa o capítulo 2. O que você está requerendo, o que está no seu contrato? Então, são coisas que você tem que analisar, e, de novo, em quem você vai buscar essa parceria? Um profissional competente. Aquele que vai elaborar junto com você. Quem é esse cara na hora? São os advogados. Não adianta você querer elaborar isso. Não é a nossa área, gente. Ou mesmo que a gente tenha um conhecimento mínimo, depois de anos ali na frente de uma administração, não é a nossa área. Como a pedagogia, o direito muda todos os dias, as leis mudam, tem coisa que você vai atrás e você vai ver que mudou. Olha, não é assim. Ou outras que você descobre, né?
Tânia, aí a gente entra na questão preventiva. Exato, exato. Se você tiver um contrato que esteja bem elaborado, que você tem um amparo bacana, legal, você vai hoje atrás de um advogado, às vezes as pessoas, no seu pensamento de uma forma geral, da população de uma forma geral. Eu não preciso procurar um advogado antes de ter qualquer problema. Não. Às vezes o advogado é necessário para que você não tenha um problema. Exato. Não é verdade? Aí que entra a parte preventiva. Porque você fazendo um contrato bacana, hoje, exemplo, você vai gastar um X para ter um contrato legal, um amparo legal. Se você não fizer um contrato correto, daqui a algum tempo você pode gastar 50 vezes aquele X, que vai ser muito mais penoso para a escola, não é verdade? Do que se tivesse feito a questão preventiva. Ele não tem que aguardar acontecer alguma coisa. Acho que o advogado ele é assim, essencial, indispensável, desde o momento que a pessoa pensa em montar, em abrir uma escola, né, um estabelecimento de ensino. Então, assim, procurar um profissional naquele momento. Porque, normalmente, a pessoa não quer ficar lendo papelada, é tudo burocrático. Então, procura um profissional para fazer isso, né? Que vai, pelo menos, fazer o máximo para minimizar qualquer problema, né? Qualquer risco. E existe um outro lado... Deixa eu perguntar uma coisa, assim, falando dessa questão do contrato, o Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica numa relação entre pais e escola? Ou o contrato que a escola faz não é uma relação de consumo? É uma outra coisa diferente? Não, a escola ela é fornecedora, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Ah, tá. Então, algumas regras do Código de Defesa do Consumidor têm que constar no contrato de prestação de serviço da escola. Né? A escola também tem, inclusive, deixar o código também exposto lá, como todo estabelecimento, né? Todo local que prestar qualquer tipo de serviço, e tiver um consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, está sujeito ao código. E aí existe uma outra... Porque às vezes o pai acha que a escola não é uma relação de consumo, não é uma prestação de serviço igual às outras, né? Então, que tem... ou a escola acha que também não tem que seguir algumas regras de um comércio ou de um prestador de serviços normal, vamos dizer assim, né? Acho que a escola é diferente e que essas regras não se aplicam, mas ela também tem que pensar nessa relação de consumo, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que a escola é uma empresa, né? E ela tem uma prestação, né? A gente tem que fugir como eu falo sempre, né? Não é só o pedagógico. Existe uma outra coisa também que eu acho importante a gente ressaltar, e vocês, né? Também, né? Exato. E a relação do professor também com a sua empresa. Né? O funcionário em si, a gente fala do professor, porque a gente está nessa levada mesmo, né? A gente é professor, a gente trabalha com professores, mas assim, dentro da escola, o professor ele também precisa conhecer os seus direitos, não é? Ele não pode também, como a Silmara falou no começo, alegar não conhecer aquilo. Eu acho o grande perigo, né, de todos nós, no geral, acho que a gente tem muito disso, enquanto cidadão, a gente sequer conhece a nossa Constituição. Mas a gente, às vezes, vai trabalhar num lugar, né, e acha que não precisa conhecer isso, que isso é só obrigação de uma parte. E não é isso, né? Sabe ler o contrato assinar o contrato sem ler? Olha os perigos que a gente tem aí, né? Porque depois assinado, ele está ali e você está concordando. Então, acho que é importante a gente pensar nesses dois lados, né, meninas? Só que eu vou fazer uma ressalva com relação aos empregados de escola. Tá. Eles têm um princípio da hipossuficiência dentro do direito do trabalho, onde eles acabam protegendo o trabalhador por ser a parte mais fraca, vamos colocar dessa forma, né? Uhum. Então, essa questão de não conhecer a lei aplica muito mais para a escola, quando ela vai ferir algum direito trabalhista daquele empregado, entendeu? Aí é muito mais, acaba sendo mais grave. Porque, às vezes, o empregado muitas vezes se sujeita a receber por fora porque ele precisa. Essa é a alegação da maioria das situações, das ações trabalhistas que existem. Aí eu já começo a me mexer aqui na cadeira, né, doutora? Agora vamos lá. Vamos falar das partes, brincadeira.
Não, eu concordo. Isso aí eu nem contesto. É que eu acho que tem algumas coisas, como eu sempre digo, né? Aquelas linhas tênues que a gente tem numa situação e outra. Aí eu concordo com a sua fala, nem é isso, mas existem um parêntese, aí vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errado, e são dois casos. Primeiro, eu vou trazer de novo a história da escola Colmeia Mágica, né? Que foi, né, na imprensa aí um grande boom, né? Nessa questão aí se houve, né, um crime de tortura, se foram maus tratos, que eu sei que tem diferença isso no código e tudo mais. Mas o que é essa questão da alegação que eu sempre falo? Quando a gente olha para esse caso, a gente percebe o quanto nós, quando dissemos assim, não, eu preciso trabalhar, com o que você está concordando. Porque se existia maus tratos por parte das mantenedoras, existia também dos professores e funcionários que ali estavam. É nesse sentido que eu falo. Nós também precisamos entender qual é a nossa responsabilidade naquela situação. Então, eu de fora, como leiga, então por isso que eu estou dizendo, me corrijam se eu estiver errada. Eu de fora, como leiga da justiça, da lei em si, não sou advogada, mas eu olho para aquela situação, eu entendo que não são só as duas mantenedoras que devem estar presas. Eu nem sei se elas estão ainda, na verdade. Mas, assim, eu não acho que só as duas que tinham que sofrer essa penalidade. Seriam todos que estavam naquele ambiente. Porque todos estavam concordando com aquela situação. Então, é nesse sentido que eu falo, sabe, Kátia? É essa questão do conhecimento que a gente precisa entender. Até onde a gente é a parte frágil e até onde a gente é a parte conivente. Ó, eu entendi a sua colocação, porque nós estamos falando do âmbito escolar, certo? Mas nós estávamos anteriormente nos referindo às leis trabalhistas. Não, eu sei, eu estou dizendo assim, dessa relação mesmo. Essa situação específica, eu acho que já vai para a esfera criminal. Talvez elas pudessem ser, sim, indiciadas como cúmplices, sei lá o quê, qual é o termo utilizado que eles maus utilizariam. tratos, né? Não é nossa área, mas, enfim, é outra esfera, entendeu? Então, assim, para Entendi. Esse exemplo que você nos trouxe, ela é diferenciado a questão das áreas, que o que nós estávamos falando anteriormente é da trabalhista, que tem que ser observado, que é onde o empregado acaba entrando como a parte mais frágil, para a justiça do trabalho. Não estou aqui falando que sempre é, porque a gente sabe, a gente conhece muito escola, a gente já advogou para a escola, a gente sabe que no mesmo que os dois lados têm sempre o ruim e o bom, não é verdade? Nada aqui é generalizado, né? Mas esse exemplo específico que você nos trouxe, aí já vai para outra esfera, que seria a criminal. Aí eu concordo com você. Eu acho que eu até entendo. Indiciado. Não, está correto. Eu acho porque que aí é bem pontuado. É que tudo começa, né, nessa relação do tipo, eu preciso trabalhar, eu concordo com tudo isso, e, na verdade, em todos os momentos, alguém sai perdendo. Seja o trabalhador, quando assume, é claro, né, você precisa trabalhar, então você vai se sujeitar a ganhar menos, né, e a gente sabe que nessa relação, principalmente num país como o nosso, o que acontece, né, o que acontece com esse enriquecimento, a gente entraria em outros âmbitos, mas eu digo assim, o que a gente precisa propagar é o conhecimento. Eu acho que uma relação clara desses contratos é você ler isso, seja com o seu cliente, que é o pai, né, essa família do aluno, que consta nesse contrato como direito, porque depois não adianta você reclamar também, porque existe uma relação também muito complicada de escola com família, né? Exato. E a mesma coisa que nessa relação da família. Então, eu acho que, bem pontuado por você, eu concordo plenamente, é que eu sempre vejo assim, toda essa história de concordar com tudo acaba nessas situações e a gente vê isso. Ou num outro caso, até relatado pelo Paulo, né? Há 15 dias atrás, uma professora entra na sala de reunião e quando ia acontecer o momento na prefeitura que chama GEI, né, Patrícia? E aí ela diz assim, vou eu de novo escutar essa papagaiada. E aí houve um processo administrativo, né? Então a professora responde, porque afinal de contas existe, todo mundo sabe que você tem que participar naquele momento. O que eu digo é isso, entendeu? A gente é a relação de contrato de trabalho, mas também a nossa postura sobre os nossos direitos e deveres, isso que eu falo, todo mundo hoje quer ser um pouquinho de advogado, né? Pegando o gancho do que você está falando,
quando a gente está falando de uma relação trabalhista com uma escola, e a Kátia e a Silmara pontuaram bem, é uma relação de trabalho, ela está regida pela CLT e pelos sindicatos das categorias, né? Quando a gente está falando do serviço público, é outra legislação completamente diferente, né? Exatamente. Porque não tem nada a ver com CLT. Então, estatuto próprio, né? O professor que dá aula na rede particular, ele é CLT. O professor que dá aula na rede municipal é o estatuto do magistério do município. Funcionário público é diferente, é diferente, de fato. E aí tem algumas regras que são diferentes, né? Sim. E às vezes o professor sai de um sistema para o outro, fala, mas na prefeitura eu tinha direito a isso, no estado eu tinha direito àquilo, na particular eu podia fazer isso. E aí tem que, onde o profissional também tem que entender essa legislação para ele poder se adequar a cada sistema de ensino, vamos dizer assim, né? Pegando um gancho só de uma coisa que a Tânia falou anteriormente, a gente ouve muito isso no nosso escritório, que a gente advoga muito para ter empregado e ter empregador. Mas a gente ouve muito isso de empregador. Doutora, mas eu combinei e ele aceitou. Coisas que combinado. Mas ele aceitou. Eu falei que eu ia fazer isso e ele aceitou. Eu falo, então, só que o senhor, por mais que ele tenha aceitado, está fora da lei. A lei não vai amparar o senhor. Vocês entendem? Então é isso que as escolas têm que pensar. Por mais que às vezes aquele empregado, naquele momento da contratação, aceita algumas coisas, lá na frente, quando houver a rescisão do contrato de trabalho, ele já vai falar, não aceitei nada, eu quero meus direitos e acabou. E aí a escola fica sem o amparo. É um pouco do que o Alex está perguntando aqui, né? Os trabalhadores que são MEI. Tem muita gente que pegou esse gancho, muitas empresas, né? Inclusive escolas, falar, agora vamos demitir todo mundo vai virar MEI e vai virar prestador de serviço. Só que eles esquecem que a relação trabalhista ela não é regida só a emissão da nota fiscal do MEI, né? Tem outras coisas que caracterizam uma relação trabalhista, né? É lógico que esse trabalhador que é contratado como MEI, mas que ele não exerce como MEI, ou seja, ele é subordinado, tem horário para cumprir, tem salário correto, tem chefe, sabe? Então, é uma fraude. Que isso depois você tem que tentar descaracterizar essa contratação de prestação de serviço para um vínculo empregatício. E aí depois só na Justiça do Trabalho, né? E aí o empregador acha que está fazendo um negócio da China, né? Não, eu vou... É bem da China mesmo. Porque aí eu não vou ter que pagar fundo de garantia, eu não tenho que prestar conta para o sindicato, eu não tenho que fazer isso, não tenho que fazer aquilo. E na hora que aquele profissional sai da escola, né? Ele vai lá e comprova o vínculo trabalhista e o barato sai caro, né? Vai ter todos os direitos. E a condenação, às vezes, é muito mais cara, porque aí vem aplicação de multas, e correção, e juros, e aí vira uma bola de neve. Né? E aí, como que por exemplo, o que aplica para uma escola contratar um MEI? Por exemplo, só um serviço terceirizado? Só um pintor, um eletricista, alguém que vai fazer um serviço pontual para a escola, pode ser um MEI. Agora, um profissional que está lá dentro todo dia não pode. Pode. Então, se ele conseguir, esse profissional, se ele estiver dentro das características de um empregado... Tá. É que assim, houve uma mudança recente na lei, onde assegura a contratação, a terceirização. Uhum. Antigamente, a terceirização era só para atividade... se fosse uma atividade ali própria daquela escola, você não poderia terceirizar. Tipo, professor, não podia terceirizar o professor. Só que essa mudança que teve na lei recente, ela assegura que sim. Só que... Então, por exemplo, uma escola pode contratar uma cooperativa de professores e terceirizar todo o quadro de professores. Isso pode. Só que, vamos lá, não uma cooperativa, mas vamos lá. Eu tô terceirizando, eu vou contratar um prestador de serviço.
Mas quais são as condições do trabalho desse prestador de serviço? O que eu falei anteriormente. Se ele se enquadrar dentro das condições de empregado, aí ele consegue descaracterizar essa outra situação de prestador de serviço, né? E entrar e reverter essa situação para vínculo empregatício. Entendi. Lembrando que a grande discussão no começo nessa mudança com as escolas fosse uma cooperativa ou fosse um profissional por si, esse profissional tem direito de não ir no dia seguinte, né? E ele não vai ser punido nem descontado. Ou seja, a qualidade. Exatamente. A qualidade da sua escola enquanto educação... Igual, por exemplo, você contrata uma terceirizada para recepção, para limpeza, para qualquer outro serviço correlato, segurança, e aquele profissional faltou por algum motivo, entrou de férias, a empresa terceirizada coloca outra pessoa no lugar. Isso. No caso da atividade fim da escola, né, que é a educação, se ela contrata, sei lá, uma cooperativa de professores, e aquele professor ficou doente, a cooperativa tem que arrumar um professor para colocar no lugar. Aí é outra história. Agora é cooperativa. Mas aí seria uma terceirização de fato. Né? Exatamente. Né? Amei, mas nós estamos falando de duas situações distintas. Uma cooperativa não é uma MEI, certo? Exato. É uma cooperativa. Uma MEI, geralmente, atualmente é uma única pessoa, microempresário, não é? Então... é só aquela pessoa. Se eu te contrato como MEI e você vai trabalhar todo dia da semana, no mesmo horário, você deve uma obediência para mim, você vai receber o mesmo salário, você tem horário para entrar e para sair. Não é uma prestação de serviço, né? E lembrando que numa possível reclamação trabalhista, o empregado ele pode colocar na sessão não só a terceirizada, né? A tomadora de serviço também. Sim. Então, quer dizer, não é só, no caso, se fosse uma cooperativa, não é só cooperativa, mas a escola também entra nessa questão. Tá vendo? E tem uma súmula recente que estabeleceu que a escola é responsável subsidiariamente, ou seja, se a cooperativa não paga, a escola vai ter que pagar. Então, mesmo que a escola tenha pago tudo certinho para a cooperativa, tenha pago a terceirizada da limpeza, e aquela terceirizada não pagou o funcionário, e esse funcionário entrar com uma ação trabalhista, a escola pode ser parte desse processo e ter que pagar junto. Depois é óbvio que a escola pode entrar com uma ação, uma regressiva contra a cooperativa e a história, mas para questão trabalhista a escola responde. Ou seja, isso não é, pessoal, só para professores. Isso é para a sua equipe de faxina, isso é para a sua equipe de secretaria, porque hoje a gente tem terceirizado tudo que é tipo. A escola precisa entender. De novo, que foi falado no começo pela Silmara e pela Cátia. O barato que sai caro. Porque você pensa que você tira as questões trabalhistas da sua responsabilidade, mas se você não souber com quem você está assinando esse contrato, você tem dois problemas, né? Na verdade, você acaba ficando com dois. Não responder por aquilo e ainda ter que pagar por aquela situação, e se ele fosse seu funcionário, de repente, você teria feito de outras formas, organizado esse espaço de outras formas. O que eu vou fazer um parênteses aqui em relação ao professor, né? Eu, Tânia, sou totalmente contra a cooperativa de professores. Eu acho que o vínculo do aluno com o professor é essencial. Então, eu sei que não é o tema de hoje, mas fica aqui, é lógico, a brecha para dizer. Não concordo. Voltando na questão da contratação do contrato de prestação de serviço dos pais, né, da escola com a família, na verdade, porque a gente sabe que não são só os pais, efetivamente. Uma coisa que eu percebo é assim, e a gente vivencia muito, a gente ouve, como vocês ouvem aí no escritório, né? Nossa, nós fizemos um acordo. A gente também ouve, enquanto parte educacional, naquele sentido assim, os pais invadem o espaço da escola. Então, assim, a relação ela não fica clara. E eu vejo a escola, aí eu não tenho outro termo. Ou a escola é refém dessa equipe, né, de funcionários, no geral, ou a escola é refém da família. Então, assim, os pais têm uma ideia de que
Sabe a ideia do cliente? Eu pago, eu mando. Eu sei o que é dar aula. Eu não quero que meu filho... Ou seja, de novo, roga a questão do contrato, né? O que está no contrato, está no contrato. Se o pai ameaça a escola, meninas, que é a grande preocupação, principalmente nas escolas de porte pequeno, há uma grande preocupação. Tudo isso as escolas são ameaçadas. Se ela cobra o uniforme, ela é ameaçada, o pai ameaça. É no contrato que a escola vai se respaldar? Sim, com certeza. Como você falou, está no contrato, tem até uma frase do direito que fala assim: está no contrato, está na lei. Ele vai poder cobrar. Então, se a escola estiver muito bem amparada pelo contrato, ela não tem porquê ela temer essas ameaças, concordam? Porque ela vai falar: não, tá aqui, ó, você assinou, você concordou, não tem o que falar, não tem o que discutir. Por isso da importância da questão preventiva. Eu falo Né? isso, gente, para você que me ouve enquanto mantenedor, mantenedora, principalmente de escolas menores, né? É assim, a gente sabe que a escola, né, ela vive da mensalidade, ela compõe a empresa dela através da mensalidade, mas o que a gente ouve demais é essa questão da escola ser refém. A escola tem medo do funcionário que chega com atestado, a escola tem medo do pai que ameaça tirar o aluno. Então, assim, de novo, eu volto lá no começo. O que era sonho vira pesadelo. E aí não tem jeito. Você precisa estar respaldado de todos os lados. E qual é o respaldo? É o legal. São as leis. Seja do contrato do funcionário, seja do contrato do prestador de serviço, né, para essa família. Não tem jeito. Eu vou reforçar de novo o que a senhora falou. Não podemos alegar desconhecimento, nem no âmbito pedagógico, nem no âmbito administrativo, né, de empresa, como também não podemos deixar abrir a brecha, porque uma vez que você deixou alguém invadir o seu espaço, você não entender o que é também seu de direito, você se perde no meio do caminho. E aí, a gente volta de novo no que as meninas falaram, né? A prevenção. Aí eu pergunto para vocês, por que as escolas precisam ter parceria com os advogados? Justamente a resposta é essa, né? Para tentar se prevenir de situações que coloquem em risco as atividades da escola mesmo, né? Então, acho que é muito importante ter esse amparo desde o início, né, Da formação. Da formação. Assim, às vezes não encontra no mesmo profissional todas as áreas, né? Eu vou precisar contratar, então, uma equipe de advogados. Às vezes precisa de contratar mais de um, sim. Existem aqueles que são especializados em determinadas áreas. Mas é muito importante ter essa conversa, né? Essa parceria com a advocacia, que é para um socorro mesmo, em qualquer momento. Porque a advocacia... advogado morde, né, Silmara? Advogado morde dá um amparo legal para a escola, né? Porque, como a Tânia falou, você não pode dizer que desconhece a parte pedagógica, você não pode dizer que desconhece a parte da direção, e como você também não pode alegar depois que desconhece a legislação, não é verdade? Então, é um conjunto, e eu acho que isso tem que ser trabalhado, de fato, em conjunto mesmo, com todos esses profissionais. E, por exemplo, o que acontece dentro da escola? Por exemplo, situações que nem uma situação de racismo, uma situação de homofobia, uma situação... situações que acontecem dentro da escola. Até que ponto vai a responsabilidade jurídica da escola em situações que acontecem entre os alunos, por exemplo? Nessa situação específica, Patrícia, já assim, são casos específicos, né? Acho que dependendo de como vai, a gente deve ser levado, dependendo da gravidade, deve ser levado, eu creio eu, para a esfera criminal, sim. Porque acontece muito bullying, essas coisas. Tem um lado pedagógico que a escola tem que orientar, tem que conversar e tal, mas quando que a escola percebe que passou do pedagógico e começou a entrar numa esfera mais jurídica da coisa? Eu acho assim, que quando a escola perceber que é uma situação mais grave, eu acho que a escola deve levar sim, para que ela, como a Tânia
tinha falado antes daquele caso. Estou colaborando para que as coisas corram da forma adequada e legal, né? Então, eu acho assim, que dependendo da gravidade. Óbvio, quando a gente fala de situação de criança, eu acho que vai mais para a parte pedagógica, né, Tânia? Mais psicológica, levar. Mas quando são os maiores, né? Aí a situação acho que é um pouco mais E aí, por grave. exemplo, num caso desse, juridicamente, deixa eu ver se o meu pensamento está correto. Está acontecendo um caso de bullying recorrente, uma criança que faz bullying com a outra, por N questões. Vamos pegar o bullying, que ele abrange racismo, homofobia, gordofobia, tudo que as fobias que a gente tem por aí, todos os preconceitos e as discriminações. Um caso de bullying recorrente, tarará, tarará. A escola, para se respaldar juridicamente, o que ela tem que fazer? Ela tem que chamar os pais, notificar esses pais, pedir providência para o pai. Como é que a escola pode agir para se precaver juridicamente de uma situação dessa de bullying, por exemplo? Eu acho que a escola tem que fazer tudo documentado. Tudo. Vou convocar os pais, está aqui documentado que eles foram convocados. Eles chamou o aluno para conversar com o pedagogo, com o psicopedagogo. Vamos fazer uma ata dessa conversa, ou dessa reunião, entendeu? Documentar tudo, para provar que ela levou para o pai, para provar... Nós estamos falando aqui de uma situação de menores, certo? Assim, dos pequenos, né? Onde, de fato, às vezes vem da própria educação, né? Sim. Cometer esse tipo de... Muitas vezes. Né? De situação. Então, eu acho assim, legalmente a escola documente tudo. Para que amanhã ela tenha... Todas as vezes que chamou o pai do que sofreu bullying, o responsável do aluno que está fazendo bullying, documentar tudo, que a escola, estou fazendo a minha parte, estou tentando um diálogo com essa família. Para amanhã ela não ser acusada de negligência. Exato, certo? Porque, por exemplo, essa criança que sofre bullying, ela desenvolve um transtorno, desenvolve um problema emocional, a escola pode ser arrolada nesse processo. Sim, mas desde que se ela estiver documentada, por isso que eu digo, documente tudo. Agora, se ela não documenta e não toma nenhuma atitude, ela também pode ser corresponsável. Exato. Inclusive, pelo problema que essa criança causou com a outra, dentro do seu ambiente. E, inclusive, testemunhas também, dependendo da situação, utilizar as testemunhas. Olha, eu acho assim, aí, por isso que aí vocês acrescentem, por favor, o que é do âmbito legal. Gente, de novo eu volto lá. O sonho de se ter uma escola é só quem passa por ele, essa questão educacional, acho que é muito particular, assim como acontece com o advogado quando se forma e quer fazer o seu nome dentro do seu escritório, e assim o médico dentro do seu consultório, que escola já o ambiente é mais coletivo, né? É mais amplo, mas o sonho é o mesmo, né? Você quer fazer a sua história. O que a gente não pode, de jeito nenhum, é simplesmente focar nessa questão pedagógica, achar que eu cumpro a minha questão pedagógica e eu fiz a minha parte. Eu acho que muito bem ressaltado pela Kátia, pela Silmari, mesmo pela Patrícia, é imprescindível o fundamento legal. Seja ele, de novo, no que esse espaço precisa ter, né? E no que o dia a dia precisa. Eu entendo que qualquer coisa de injúria racial, a questão da inclusão, meninas, que é o que mais esbarra, é lei. A escola não pode negar a matrícula. E até hoje, as escolas negam matrículas, sob a alegação de que não tem espaço, de que não tem um profissional preparado. Nós não podemos negar nada. Está na lei, nós temos que cumprir a lei. A gente não pode se colocar no papel de vítima. A escola responde por tudo. A gente vai debater sobre isso, eu já falei isso várias vezes. A gente sabe que a formação do professor não contempla essa questão, mesmo nas discussões, quando a gente entra nas injúrias, nos preconceitos, mas é preciso que a gente, enquanto profissional, vá atrás. A gente não pode mais negar que esse espaço de escola passe por tudo isso. Se a gente fosse relatar essas questões que acontecem diariamente, a gente vai para uma esfera que vai muito além do pedagógico e mesmo dessa questão contratual. Nós vamos para as questões criminais mesmo. A gente sabe que isso acontece. Eu acho que, assim, tudo que tiver
de respaldo, como a Kátia e a Silvana falaram, no seu contrato com o seu funcionário, no seu contrato de prestação com o seu cliente, você pode elaborar um regimento interno? Não, você deve. É claro que ao elaborar esse regimento interno, você vai visitar as leis. E nada é melhor do que conversar com um advogado. Às vezes você quer estipular coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com a ideia de que a escola é minha e eu faço o que eu quero. A gente também precisa tomar cuidado, porque a gente sabe que a gente às vezes ouve isso. Então, assim, tudo isso precisa ser contemplado dentro das leis. Porque, do contrário, a gente comete, sim, mesmo sem perceber, pequenos crimes, eu diria assim, até do não olhar e observar isso, como a Patrícia falou. O outro aluno está cometendo bullying, como eu acho que a Silvana e a Kátia falaram agora, né? Poxa, isso vem de família, né? De repente, aquela família é extremamente preconceituosa, aquela família, ele aprendeu isso dentro de casa. Ótimo. É uma responsabilidade da família e você vai chamar essa família. Onde você vai estar resguardado? No seu regimento. Porque não é só no contrato. No contrato social, no contrato de prestação, você não vai colocar isso. Mas no seu regimento assinado, sim. Essa escola, sim, é como a gente fala, né? Quando você estuda numa escola que define uma religião, como uma escola católica, não adianta o pai reclamar depois que está sendo rezado o Pai Nosso. Espera aí. Ó, eu sou uma escola, né? Ou seja, de outras religiões, não importa. Ou se é uma escola laica, eu vou falar de todas elas. Esse pai não vai poder dizer, olha, você está falando de uma religião que não é a minha. Isso não pode alegar desconhecimento, passar... aí de novo. Não, vai passar pela... Mas, não esqueça, como é que você tem apresentado a sua escola. Esse seu cliente precisa conhecer o ambiente que ele vai assinar. Porque assim, ó, a gente sabe que, infelizmente, quando se trata de escola particular, as famílias procuram também por valor de mensalidade. Dependendo da comunidade... Oi, Kátia. O que você falou com relação ao regimento interno, que é de suma importância, é que as escolas disponibilizem eles para todas as pessoas que forem contratar, os pais que forem contratar. Porque o ideal, isso é uma dica assim, super bacana. Vamos lá. Colocou lá, ó, o regimento está aqui. O senhor assina aqui que o senhor tomou conhecimento? Ah, mas eu não tomei. Então, toma, está aqui do senhor ler. Ah, mas eu não quero ler. Então, o senhor assina. Está entendendo? Porque aí ele não vai ter todas essas normas que a escola, como você deu exemplo, da questão, como se fosse uma escola católica, um pai que frequenta a igreja evangélica, ele não vai poder depois reclamar que estava rezando Ave Maria naquela escola. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, exatamente. É bem isso. Por isso que vamos repetir a necessidade de todo amparo legal, inclusive, porque é um colegiado, não é verdade? Assim, você vai amparar de todos os lados. Até porque a gente fala de comunidade escolar, e quando a gente fala de comunidade escolar, inclusive a gente fala de vizinhos. Porque se alguém está fazendo uma reforma e abala a sua estrutura, você precisa ter assessoria do advogado e provas para isso. Se é o contrário, se você faz uma obra sem um amparo legal, isso vai prejudicar, você vai. Tem escola que às vezes solicita o fechamento da rua para uma festa junina, isso acontecia tantas vezes. Não basta só eu solicitar isso, eu preciso avisar as pessoas que estão no meu entorno que essa rua vai ser fechada de tal hora, porque não é só o acordo. Quer dizer, são detalhes de que a gente não se poupa, né, de problemas. A gente faz no decorrer... de novo, eu não estou dizendo que é de propósito. Nessa questão de focar só no pedagógico, a gente vai deixando de lado tudo que compõe esse fazer escola. E a lei está aí para isso. Não tem jeito. E a Kátia colocou uma coisa que é muito importante. Quando o pai pega lá, o teu regimento está lá com 3, 4 páginas, o pai está com pressa de trabalhar, pega, tá bom, vai e assina. Né? E ele não viu que ele assinou. Primeiro, ele tem que levar uma cópia disso. Se ele não leu lá, ó, depois ele vai ler e vai ter que conversar com você. Ou seja, ele vai assinar, inclusive, que ele está levando uma cópia para ele. Sim. Ou disponibiliza via internet também, que hoje é o habitual, né? A gente tem. A gente pode ampliar. Eu acho que são também as questões, quando você pontua agora do WhatsApp ou
na página da escola, qualquer coisa assim. A gente também tem que tomar cuidado, inclusive, né, Carlos Simar, com a forma que a gente comunica pelos meios, né? Como WhatsApp, e-mail. Tudo isso também pode virar um documento, não pode? Sim, serve como prova. Hoje em dia tem muita prova feita via WhatsApp, por e-mail, sim. O WhatsApp, então, hoje em dia até tudo que você imaginar é o comum. De repente, no contrato da escola, pode colocar, exemplo, finalzinho, ó, o regimento interno tal que vai ser enviado por e-mail, indique o seu e-mail. Aí a pessoa coloca lá o e-mail dela e encaminha para... Assinou? Teu e-mail confere? É teu? Não tem o que discutir. Eu não tomei conhecimento, mas ó, eu tenho um e-mail aqui que eu encaminhei para você no dia tal, de acordo com o contrato que você assinou. Eu já vi esses dias, Kátia, notificação de pai, por exemplo, de pensão alimentícia, né? Feito pelo WhatsApp, né? Porque às vezes não localiza o pai, o único contato é o WhatsApp. O juiz anda notificando por WhatsApp também. A última mudança do CPC por e-mail, às vezes por WhatsApp. Porque às vezes a pessoa vai trocando, né, de endereço aí. Tem a pessoa foi notificada via WhatsApp mesmo, tem mesmo. Mas aí também tem um ponto que é interessante a gente comentar, é assim, por isso que você precisa estar alinhado com a sua equipe. Como a gente falou o caso da Ana Maria lá no começo. As meninas acabaram de falar. Hoje em dia, configura a prova. Se você não acompanha a sua relação com a equipe, algo que o professor escreve para a família, que você não está ciente, é uma prova. Então, isso tudo precisa estar muito alinhado, gente. Muito alinhado. São coisas sérias que podem se tornar um grande problema. Você tem que estar alinhado com a sua equipe. E aí eu vou aproveitar, a Patrícia falou desse negócio de pensão alimentícia, me veio uma pergunta agora. Você sabe que por várias vezes já aconteceu. Pais separados. Aí a mãe chega na escola e fala, de jeito nenhum você pode entregar ele para o pai. De boca. Isso tem validade, meninas? Não. Então fica aí, gente. Ela precisa, exemplo, se ela tem a guarda e o pai tem direito aos dias X e Y de visita, ela precisa fornecer esse documento, mesmo que ele fique de forma sigilosa dentro da escola, porque é o correto, porque esse tipo de ação segue segredo de justiça, mas ela tem que, essa mãe ou o pai, porque pode ser o contrário também, às vezes o pai tem a guarda, às vezes é uma avó que tem a guarda, né? Tem responsabilidade quanto a isso, né? Então, cai de novo, isso papel vale assinado. Escola, né? Público ou particular, porque eu já vi casos semelhantes na rede pública da mãe avisar, falou, olha, por favor, não entrega para o pai, e aí explicou a situação toda lá, do porquê que o pai não podia pegar a criança, e teve que deixar um documento assinado. Às vezes a mãe não tinha a guarda definitiva da criança, ainda não tinha saído uma decisão judicial, mas a escola providenciou um documento assinado pela mãe, dizendo que ela justificava por X, Y, Z, que o pai não podia ficar com a criança por conta de tal coisa. Então, isso dá um respaldo para a escola também, né? ou esse documento não tem validade? Tipo uma declaração da mãe. Legalmente, o que é importante, vou voltar, documente tudo. Sempre. Quando você vai para particular, você está contratando um serviço, tem lá no formuláriozinho inicial que você preenche, quem vai poder retirar essa criança da escola? Exato. Se você não colocou o nome do pai, a mãe que está fazendo a matrícula é o responsável legal. Não colocou o nome do pai, essa escola libera para o pai, essa escola vai responder. Sim. Agora, vamos supor que a mãe colocou o nome do pai, mas dentro do ano letivo houve um rompimento dessa relação. Aí cabe à mãe informar a escola e documentar, porque senão essa escola não vai saber, ela não é obrigada. É birra? Sim. Não é? É legal? Não é? A senhora pode, por favor, fornecer uma cópia? Eu vou arquivar aqui, quando o seu menino sair da escola eu devolvo, mas é uma garantia da escola. Então, Kátia, volta um pouquinho aí. Esse papel de matrícula, se a mãe não coloca o nome do pai e ele for buscar isso, é um respaldo? Sim. Então tá. A escola não é obrigada a liberar. Se esse pai insistir, chame a mãe.
Não, a preocupação, tanto é que eu te perguntei isso, porque às vezes a mãe não coloca, porque essa birra já acontece antes, né? Porque não existe uma formalidade, mas assim, eu quero fazer uma pequena pirraça, e aconteceu isso comigo enquanto diretora, tá? E o pai bater na porta, querer ver o filho, e eu dizer, olha, o seu nome não está aqui, e naquele momento ele me coloca naquela situação. Bom, se eu não ver o meu filho, eu vou chamar a polícia. Aí que beleza, né? Tudo que você quer é a polícia na porta da sua escola. Então eu vivenciei isso. Aí eu pego o telefone, ligo para alguém e falo, beleza, em 2 minutos a mãe estava lá e a novela mexicana estava na porta da escola. Mas como ela chegou rápido, na verdade, os dois saíram com o menino. Mas caso isso aconteça, então, como eu falei, não existe, ela não me apresentou nenhuma separação, nenhuma guarda, nenhuma proibição judicial, e não colocou no papel. E esse pai chega e vem buscar essa criança. A escola pode segurar essa criança. Negar, deve pode. negar. Então, tá. E então, gente. Entrar em contato com ela é muito importante para verificar a situação. Tá. Não, eu queria, porque assim, a minha preocupação era que esse papel tivesse que vir só, por exemplo, de uma vara da família, ou civil, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Assim, quem faz a matrícula de uma criança numa escola, né? Ela já vai, porque ela tem a guarda daquela criança. Mesmo que seja uma guarda de fato, qual é vamos inverter. Vamos supor que esse homem apareça, ou uma mulher. A gente hoje fala isso, mas hoje é muita coisa. Se não fez a matrícula, aparece e fala, eu sou pai, eu quero tirar. Tá, o senhor tem autorização da pessoa que fez a matrícula de retirar? Não, mas eu sou pai, vou chamar a polícia. Deixa eu chamar a polícia. Porque esse policial vai ver que não tem o nome da pessoa ali autorizada e desde que a criança esteja dentro da escola, a responsabilidade é da escola. Se você libera essa criança, esse homem some com essa criança no mundo, quem vai ser o responsável? A escola. Então, a escola está dentro do cumprimento de uma obrigação dela. Se ela negar, ela não está infringindo o direito de um pai ou de uma mãe de ver seu filho. Não, ela está cumprindo o dever dela daquele horário, a criança entrou tal hora, vai sair tal hora com a pessoa A, B e C. O Y não tem direito de retirar. A escola está dentro do direito dela em negar. Então, ótimo, porque assim, a grande dúvida é que nem só da rematrícula. É legal, é legal? Não, se está dentro do seu contrato, número de prestação, ela é legal. O que você tem que observar é o seu valor total do ano e quantas parcelas você vai dividir. E a mesma coisa é isso, essa é uma dúvida que fica, por quê? Porque a gente sabe que é muito corriqueiro, e a gente está falando de pai e mãe, gente, é forma de expressão. A gente sabe que as famílias hoje são diversas, a gente sabe que tem alunos que vivem com os avós, que vivem com os tios. Então, assim, quando a gente usa esse termo, ele é mais no âmbito do vício da linguagem, vamos dizer assim, a gente vai. Mas a ideia é essa mesmo. A minha dúvida era isso. Se esse papel de matrícula, sem autorização, ou sem algo de um juiz, por exemplo, juiz, ele tem legalidade. Então, fica aí, gente. Não está na matrícula, por quem é responsável, é o responsável quem assinou essa matrícula e ponto. É como a gente fala da responsabilidade financeira, né? É de quem foi lá e assinou esse contrato e responde por esse contrato. Eu acho que assim, vai mostrando cada vez mais o tamanho da responsabilidade que a gente tem enquanto escola, não importa se a gente tem 10 alunos ou se a gente tem 10 mil alunos, né? A lei é a mesma para todos. Seu amigo Rafael mandou perguntas hoje também de novo. Olha lá, a gente tem um Rafael, meninas, que ele é aluno, e toda quinta-feira ele está assiduamente aqui no programa. Então, ele faz pergunta para o aluno, entendeu? Ele fez uma pergunta aqui. Professor. Não é? Ele fez uma pergunta aqui, eu não vou ler na íntegra a pergunta dele, mas a questão dele é o seguinte: vamos supor, tem um problema entre os pais. Um pai de um aluno que briga com o pai de outro aluno, por exemplo, às vezes pode ser num grupo de WhatsApp da escola, pode ser numa situação ali, sei lá, na porta, algum tipo de conflito entre os pais. A escola tem alguma responsabilidade em relação a isso ou não? Mas a briga com os pais? Vamos supor, tem um grupo do WhatsApp dos pais da sala. Aí um pai discute com o outro pai por X motivo. A escola tem alguma responsabilidade com isso? Ou teve uma festa dentro da escola e os pais discutiram.
ou na porta da escola na hora de buscar a criança, discutiram porque um deixou o carro na porta, sei lá, N motivos, mas a discussão foi entre os adultos. O pai de um aluno brigou com o pai de um outro aluno. A escola tem alguma responsabilidade nisso ou não? Não. Não tem responsabilidade, ainda mais pelo exemplo que eu estou entendendo. Ele colocou aqui que um pai briga com o pai do... maiores e capazes, que respondem pelos seus atos. Então, eu entendo que a escola não tem. Mesmo que seja no grupo da escola, mesmo que seja na festa da escola... Não... eu não sei, corrija se eu estiver errado. Na minha visão, configura assim: se é dentro do ambiente da escola, o máximo que cabe à escola é testemunhar o que realmente aconteceu. Sim. Se algum ensino é no entorno da escola, algum funcionário viu, eu entendo que a escola entra com uma testemunha, e é claro sempre daquilo que realmente é correto. É isso, né? Eu acho que entra como isso, né? Não se responsabilizar, até porque hoje, né, gente, não vou dar mais nada para a escola, Rafael. Mais nada. É só isso que está precisando entrar. Os pais brigam no grupo do WhatsApp e a escola tem que responder, né? A gente não está dando conta, né? A gente não está dando conta nem dos grupos que a gente tem que participar, né? E aí... Mas boa pergunta, Rafael. Eu acho que fica aí sempre isso. Nós não somos responsáveis diretos, mas caso aconteça no nosso ambiente, não tem jeito, né? A gente vai ter que se posicionar como em tudo, né? Como em tudo que acontece. Eu acho que quando a gente percebe todo tipo de erro, que não é da alçada de resposta da escola, mas ela vai ter que testemunhar daquilo do que realmente aconteceu. Gente, eu queria fechar essa... Oi, Silvia. E posicionar não significa ir a favor de um ou contra o outro. Isso, eu acho que é isso. Né? A imparcialidade é fundamental. Exatamente, aquilo que eu falei. Você tem que relatar o que houve. Ponto. Né? Não é buscar o que acontece, o que deixa de acontecer. Verdade, eu acho que... a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque cai na história do aluno, né? Quando a gente fala assim, você vai dar aula para o João, você vai ver o que é. Bom, você deu aula para o João e foi assim. É a mesma coisa histórica, mas você já vai com o olhar, né, pronto para aquela situação e naquele momento não foi isso. Eu acho que ser imparcial é muito importante. Como eu acho que para o diretor, ele tem que ser imparcial quando a família relata algo de um professor, né? Ele tem que entender e averiguar o que aconteceu entre o professor e o aluno. Muitas vezes a escola... É muito engraçado, né? A cultura de uma escola para outra. Ou a escola se volta totalmente contra o aluno e não entende o que aconteceu naquela sala, ou vice-versa. Em todos os casos. Vai para cima do professor, demite o professor sem saber o que aconteceu. Exatamente, porque o aluno é cliente entre o professor, que eu posso arrumar outro, e o cliente que me paga a mensalidade. Eu acho que, como eu falo sempre, né? A gente esbarra em coisas que vão além desse sonho, desse desejo, dessa formação, porque o dia a dia de uma escola é só quem está dentro de uma escola para saber. E muitas vezes nós, nesse dia a dia, nos perdemos por não conhecer. Outra coisa que eu queria, porque a gente está indo aí para os finais, aí acho que era legal a gente fechar essa coxa de retalhos, que é tão importante, porque cada retalho é muito importante nessa composição. A questão, a gente falou da Constituição, e às vezes a gente não leva muito a sério no nosso país outros documentos, né, meninas? A começar pelo ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso também é preciso ser acompanhado, né? Seja pela escola, no âmbito do que acontece internamente, ou, aí eu sei que é difícil, de repente não é uma resposta pronta, mas que a gente precisa analisar também. Quando eu percebo que uma criança sofre maus tratos, abuso, naquele momento, a escola é responsável por essa criança. Pensando no ECA, ela tem que se manifestar? Isso eu não estou dizendo nem legalmente. Qual é a opinião da Kátia e da Silmara advogadas? Porque eu sei que a gente vai esbarrar no que é ou não é, mas quando vocês olham para isso, quando a escola percebe, porque infelizmente a gente sabe que hoje tem ficado mais do que nunca escancarado. Essa criança que sofre o abuso, seja ele psicológico, seja ele sexual, seja ele físico, essa escola deve se manifestar? Ela tem respaldo para isso quando eu olho para o ECA? É que eu acho que aí a gente já esbarra na questão moral, né? A meu ver. Por quê? Moralmente, eu denunciaria.
Ele Se eu tem respaldo. percebesse. A gente sabe que tem assistente social, a gente sabe Agora, que tem aí, né? legalmente, Tânia, legalmente, vamos É, lá. Qual é a responsabilidade da escola? Nem sempre a escola vai perceber. Às vezes é sim, uma sala com 40 alunos. Um único aluno está sofrendo abuso psicológico, vamos colocar dessa forma, ou mesmo físico, enfim. Nem sempre a escola não vai ter obrigação legal nesse sentido, porque nem sempre ela vai perceber. não, eu não digo não quando ela não percebe, Kátia, eu digo Mas pelo quando contrário, ela quando ela percebe. sabe, quando é relatado, Então, quando o vamos lá. próprio aluno relata. O aluno relata. Essa escola, ela, como eu digo, a meu ver, ela tem obrigação moral de denunciar. A escola não seria assim uma, entre aspas, uma guardiã daquela criança? Então, se É por ela isso que eu percebe, falo. se ela... E, na verdade, o que eu fiz agora foi abrir uma discussão, porque eu sei que legalmente é muito difícil, né? Porque a gente respalda naquilo. A primeira responsabilidade da família é a família que, de repente, é dentro da casa dela. Eu entendo quando a Kátia fala dessa questão moral, e é óbvio, né? Enquanto pessoa, a gente não contestaria, mas aqui enquanto né, cidadã, eu acho que a gente aqui passa por cima de algumas leis que são tão importantes, como o Estatuto do Idoso, o Código do Consumidor, essas coisas todas, a gente vai atropelando situações, né? A gente vai se munindo de direitos e esquecendo dos nossos deveres. Não que eu acho que seja um dever legal da escola, mas é que eu sempre penso no ECA, né? As pessoas criticam tanto, porque entra em umas questões tão, sei lá, para mim é tão indiscutível, mas hoje, com o número de crianças se posicionando, né, principalmente crianças, se posicionando contra esses abusos, ou se existe esse respaldo legal da escola, entendeu? É essa questão, né, de pensar nesse conselho tutelar, de pensar nesse acesso a essa criança por defesa. Já que a escola é a segunda instituição, né, a gente tem o Estado, a gente tem a família, a gente tem a escola. Então, a gente também não pode, essa mais a minha dúvida, se esquivar dessa responsabilidade, entendeu? Pela questão legal, vamos lá. Como que você responsabilizaria uma escola por uma situação que não está ocorrendo dentro da escola e que talvez a escola depois venha a negar que tenha tomado conhecimento? Por Tá, isso que eu falei inicialmente que a gente esbarra na questão moral. Eu, Kátia, como cidadã, né, querendo o bem do próximo, vamos colocar dessa forma, vendo uma criança que está sendo abusada, eu denunciaria. Isso é uma questão certo. minha, entendeu? Entendi, Mas entendi. aí já legalmente, como nós estamos aqui hoje como instrumento, né, do direito, vamos colocar dessa forma, né, umas aplicadoras do direito, legalmente tem como você responsabilizar essa escola de uma situação que não está ocorrendo dentro dela. Agora, a questão Não, moral é olha, muito eu acho que eu não nem simples, né? sobre me expressar. Eu acho que não é nem a gente fazer a denúncia. É quando a gente faz a denúncia, isso não se voltar contra a gente, entendeu? Porque a gente sabe que tem escolas que sabem, que querem fazer a denúncia, mas temem fazer essa denúncia. Eu acho que é isso, eu não soube me expressar direito. Eu acho que é mais do. Eu acho que assim, essa escola, para fazer qualquer denúncia, para que depois não venha, volte nada contra ela, vamos colocar dessa forma, agora a pergunta é a inversa, né? O contrário do que eu havia entendido. Ela tem que ter prova suficiente. Tá, Convoca uma assistente social, faz de repente um acompanhamento psicológico com aquela criança para você ter a certeza antes de fazer denúncia para que nada volte contra você. ok. Entendeu? Acho assim, quando é um abuso psicológico, é mais difícil de ser comprovado do que uma criança chega lá e foi espancada, que você está vendo que a criança está toda roxa, concorda? Mas, de repente, o Certo. professor, o diretor, o coordenador, enfim, percebeu que aquela criança está diferente. Vamos tentar fazer. Eu acho que é bacana para a escola ter, como eu sei que tem esses acompanhamentos, não tem? Psicológico, pedagógico, ou uma assistente social. Faz uma denúncia, vai até uma de crianças, esqueci o nome. É o conselho tutelar. Perdão, isso. Vai até o conselho tutelar, busca a ajuda de um profissional onde vai lá constatar se existe antes de efetivamente fazer a denúncia, de repente, porque essa criança muitas vezes pode até perder uma guarda
De repente, uma criança que caiu de verdade, nós tivemos um caso desse no escritório. A criança de fato caiu, ela bateu a cabeça, ela foi com um galo desse tamanho para casa e a mãe conseguiu impedir esse pai de ver o filho. Por isso tem que tem casos. que verificar se é realmente verdade ou não, né? Não, eu acho que, de novo, as perguntas, eu sei que muitas vezes a gente não tem uma. Mas muito a suscitar a reflexão, porque isso pode acontecer a qualquer momento. É como eu disse, isso tem ficado muito evidente. Às vezes até eu me assusto, conversando com pessoas da nossa idade, amigos em comuns, inclusive, que a gente descobre, né, que foi abusado sexualmente. Aí você vai falar, é um histórico, né? E hoje as crianças têm trazido, porque essa semana mesmo, uma aluna se manifestou com 6 anos na escola por conta de um vídeo educacional. Ela percebeu que ela sofria abuso sexual por parte do avô em casa, pelo tipo de exposição feita na escola. Então, assim, a gente permeia por algumas coisas, a gente passa por algumas coisas, que é por isso que eu digo, as pessoas olham de fora e pensam que o castelo da Cinderela está dentro de uma escola, mas não imaginam todos os percalços que isso, né, que é no dia a dia. Tem o seu lado muito positivo, são coisas maravilhosas que acontecem. O fato de a gente participar do desenvolvimento de seres humanos é ímpar, mas, assim, nem tudo é esse conto de fadas a todo momento. Então, a gente precisa, Nem sempre é de mar de novo, rosas, né? se respaldar. Até porque, olha, só para vocês terem uma ideia, voltando na escola da colmeia mágica, porque a gente precisa trazer, até porque se você não sabe, caro mantenedora, professor e professora, por conta disso, o delegado, né, o vereador delegado Palumbo, do MDB, está com um projeto de lei aí, que é o 01000202-2022, de que as câmeras, né, de monitoramento de segurança nos berçários, né, dos CEIs, dos creches conveniadas e particulares, fiquem ligadas o tempo todo. Assim, o pai vai ter acesso a essas câmeras o tempo inteiro que essa criança estiver na escola. Você vai ter, você contra isso? Eu sou totalmente a favor das câmeras dentro da escola, até porque a escola precisa se defender, muitas vezes, isso que a Kátia falou. Isso eu não estou preocupada, mas pode acontecer alguma coisa na escola e a criança relatar outra. Porque eu espero, né, que vocês entendam de uma vez por todas, e criança mente sim, até por defesa, não por maldade, mas por defesa, muitas vezes, ou fantasias, ela pode mentir sim. A questão desse projeto de lei, e se virar lei, a gente sabe que não tem como escapar, mas que a gente precisa discutir, e é isso que eu falo de novo, você precisa ter o seu advogado, advogada junto, porque você precisa entender qual é a sua forma de lutar pelos seus direitos. É assim, implica de que esse pai, muitas vezes, essa câmera não vai ter som, e ele vai interpretar imagens, né? Então, assim, a gente, quando liga uma câmera, até você se acostumar com isso aqui, é um caos, né? A gente passa por todos os... Assim, você acabou de falar uma coisa, você ligou a câmera, você trava. O professor, a professora, vai ser monitorado o tempo inteiro. Qual é o profissional que fica ali o tempo todo? Se uma criança cai, se esse pai virou a cabeça para cá, a criança foi cair, essa professora pegou essa criança para não cair, ele só viu essa cena final, eu vou ter que abrir, mostrar. Eu acho que são coisas que a gente precisa discutir. É segurança? É claro que é. É segurança para a escola e é segurança para essa criança. Porque a gente sabe que, infelizmente, as coisas podem acontecer. Não é todo mundo que mantenedor. Mantenedor pensa como a gente. As coisas podem acontecer dentro do ambiente escolar. Como a gente sabe de outros casos. A questão é que a gente precisa discutir isso. Os projetos em relação às escolas acontecem, são votados e a gente não participa. Então, a gente precisa colocar isso em discussão, seja na esfera com os nossos advogados, seja com os nossos psicólogos, com a nossa equipe lá dentro, a gente vai participar. A escola sempre está no alvo de alguma coisa que a gente só vem descobrir depois. E aí é que eu volto de novo no começo da nossa conversa. É preciso que a gente tenha parceria, né? Sim, uma questãozinha aqui, com relação às câmeras de segurança que são colocadas nas escolas. Esbarra na lei de LGPD. Que é uma o que seria a lei, Kátia? É recente. O que seria essa lei? Explica pra gente. É a Lei Geral de Proteção de Dados. Você está sendo filmada, você tem que ter conhecimento que você está sendo filmada.
Seus filhos vão ser filmados o dia inteiro, esses pais, eles precisam... eu concordo que meus filhos vão ser... Entendendo? Para não chegar ninguém depois e falar, fui filmada sem saber que estava sendo filmada e vou entrar com uma ação porque a minha imagem foi divulgada sem minha autorização. E aconteceu. Sim. Entendeu? Então, assim, são situações... Por isso, a importância. Eu quero colocar a câmera em toda a minha escola. Ótimo. Mas todo mundo precisa saber dessa câmera. E aí todo mundo precisa concordar ou não? Exato, para não esbarrar nessa lei. Porque se tiver um pai ou uma família que não quer que filme a criança por X motivo, ou, sei lá, uma família que tem uma certa relevância social, que é conhecido, fala, não quero que filme o meu filho. A escola não pode colocar câmera ou... eu acho que isso antes da própria lei, porque aí uma lei vai ter que entrar em acordo com a outra, né? Elas vão ter que se conversar, porque a gente também teve o caso aí, que a gente até relatou acho que há 3 programas atrás, 2 atrás, da diretora da escola que colocou as câmeras no banheiro, né? Por conta do uso da droga, e a gente sabe todo o âmbito. O que eu quero dizer, assim, que uma lei, é muito importante isso que a Kátia falou, que a gente não pode tomar a frente disso, né? A gente sabe que tem escolas que já trabalham com essa questão da imagem simultânea há muitos anos, não é de agora. Inclusive, você faz um contrato com a prestadora desse serviço, porque ela é diferente, e tem que ter um contrato do uso de imagem. Até quando você faz um catálogo com a criança lá, você precisa ter devidamente assinado. Isso serve para as redes sociais também, viu, gente? Muitas vezes as escolas têm as suas páginas abertas e colocam foto das crianças e professores. Se você não tiver uma autorização, você vai ter problema. Sim. Porque você está usando imagem algo aberto. Porque a gente sabe onde isso pode dar, né? Eu capto a imagem de uma criança, põe no site de pedofilia, ou a imagem de professor, que por algum motivo está se protegendo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Sim. E aí vale para essas 2 situações. Primeiro, que a gente precisa também estar na lei. Vocês estão vendo? Tudo, gente. Tudo esbarra na lei. Nada melhor, como a Silmara colocou bem, pode ser que um advogado, e que bom, né? Porque, infelizmente, no Brasil, também tem essa história, né? Aliás, eu sempre falo isso aqui, né? Não tem nada pior do que você conversar com alguém que sabe tudo. Porque, para mim, o amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, e o que sabe tudo não sabe nada, porque ele vai lá e tem acesso a trechos e se diz o Platão da situação, né? E é onde a gente vai com os burros na água. Então, não tem nada pior do que aquele que sabe tudo. Mas, ter uma pessoa que vai te orientar dentro de uma equipe, eu acho que isso é importante. Tenha o seu advogado, faça a parceria, né, meninas? Tenha, porque o próprio advogado vai dizer, olha, essa não é a minha área, mas eu tenho alguém que vai trabalhar comigo junto nessa situação. Sim. Então, é claro, a parceria é de confiança, para você saber quem você está contratando. Eu acho que o intuito desse bate-papo hoje, apesar de... O tempo acaba ficando pequeno, porque cada um desses assuntos, né, meninas, é muito detalhado, né? Aumentando, puxando outros. Né? E aí a gente fala da Constituição, da Constituição Federal, da Constituição Municipal, por exemplo. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai discutir. Mas eu acho que fica de reflexão e mensagem hoje, para você que está assistindo agora, que vem assistir depois, a escola precisa das parcerias. Volta lá no médico. Eu posso ser especialista, eu posso entender daquilo, eu me formei para aquilo, mas eu vou sempre respaldar, vou sempre esbarrar em algo que não conheço ou que não tenho conhecimento suficiente. E acho que a palavra que a Silmara usou lá no começo, prevenção. A saúde precisa ser preventiva, o direito precisa ser preventivo, o nosso trabalho precisa ser de prevenção. Então, assim, a gente só vai conseguir isso quando a gente olhar para a escola e entender. A escola precisa de parcerias. E aí eu queria que vocês falassem o que o Martins Ivono pode oferecer para as escolas nessa questão da parceria. Como é que elas podem encontrar, as escolas podem encontrar vocês? Como é que é feito isso? Fala um pouco rapidamente isso aí, gente. É importante falar que o artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável. Tá falado, tá lá na lei, gente. Tá lá. Eu acho assim, como nós falamos um pouquinho disso no começo, às vezes
ter a questão de um contrato, tudo na área preventiva mesmo, vamos fazer um contrato, um estatuto, um regimento interno, mas dentro da legislação que ampare as minhas necessidades, é fundamental. E você, com certeza, uma escola de pequeno porte, de grande porte, enfim, vai ter muito, muito menos prejuízo fazendo essa área preventiva do que depois tendo que correr atrás dos erros, né? Assim, nós estamos hoje localizadas aqui no Tatuapé, nós estamos na Tuiuti, próximo à Praça Silvio Romero. Trabalhamos muito com essa área preventiva, de dar um amparo para que as escolas tenham menos problemas futuros, né? Então, acho que isso é fundamental. De acordo com as necessidades, nós elaboramos o contrato. A gente ouve um pouquinho do cliente, ver o que ele quer, né? Aí coloca no medo de advogado. Né, o Silmara e Kátia, o povo tem medo de advogado. Se eu vou lá no advogado, ele vai cobrar os tufos. É verdade, mas não funciona assim. Vai lá, faz uma consulta com o advogado. Né? Só não pode ligar e falar assim, eu só queria fazer uma perguntinha. É só uma perguntinha. É só uma perguntinha. Às vezes aquela consulta vai esclarecer tanta coisa que a pessoa já vai... Dali ela já vai desdobrando e vai ver que o custo não é tão absurdo quanto o prejuízo que ela pode ter no futuro. Verdade, exatamente. Aliás, eu acho que é o que a gente fala todo dia, né, Patrícia? Seja pelo trabalho da coletiva, seja trabalho dos nossos parceiros, advogadas, os advogados, o arquiteto, os nossos psicólogos, as pessoas que fazem parceria com a gente. Cabe sim no seu bolso. Até porque o que a gente procura fazer é isso. É trabalhar dentro da sua realidade. O propósito da coletiva é poder atender a todas as escolas. Isso não é propaganda, isso não é palavra lançada. A nossa maior preocupação é com a educação, sim. E a educação precisa dessas parcerias. Engloba qualquer coisa que fuja disso, e eu estou falando isso até como um desabafo, porque tem muita gente se aventurando na área educacional e fazendo assessoria e dizendo assim para quem quer abrir uma escola, não se preocupe com o prédio, que isso é o que eles menos vão observar. E de saída, a escola já é brecada por causa do prédio, como aconteceu. Essa mantenedora vai gastar além do que podia e precisava, exatamente por isso. Então, sabe a história do barato sai caro? Sabe a história da prevenção? É isso que a gente quer dizer. Gente, é preciso que o seu sonho não se torne um pesadelo. Só que, para isso, você também tem que ter consciência. Você não vai fazer tudo sozinho. E tudo que fugir daquilo que está na lei, você vai responder. Numa única denúncia, num único telefonema, essa questão dos contratos que a gente falou do funcionário, você registrou o contrato na primeira da manhã, o seu funcionário sofre um acidente dentro da sua escola à tarde, é responsabilidade sua. Certo, meninas? É isso mesmo, não é? Ele está lá dentro da escola, ele não está registrado. Então, toda e qualquer coisa que está fora, né? A briga é grande. Exato. E aí você não pode dizer se aqui não vai acontecer. A gente torceu o pé, a gente torce levantando daqui. Então, a gente precisa tomar cuidado. Toda e qualquer ação nossa, eu preciso saber o que está na lei. Eu acho que o princípio é isso. Os nossos sonhos, os nossos desejos educacionais, a formação do cidadão, tudo isso vai passar por algo que chama lei. E melhor do que ninguém, um advogado, uma advogada para te auxiliar. Cuidado, cuidado com essas assessorias que te respondem tudo numa única pessoa. Numa única pessoa. O seu prejuízo, muitas vezes, é muito maior do que aquele gasto que você acha que não pode ter, porque tudo é uma questão de conversa e de parceria. Meninas, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Assim, é como eu disse, né? Teria assunto para muito mais, aliás, cada assunto é muito delicado, a gente pode abrir, né, leques aí, inclusive você que está assistindo, que tem que queira saber o contato das meninas, que precise disso aí, entre em contato, a gente está aqui para isso. Mas eu queria agradecer, é muito bom saber que a escola pode contar com pessoas que entendem essa realidade, eu acho que, e mais do que nunca dizer assim, a Patrícia falou que muitas vezes a gente tem medo do advogado pelo valor.
Outros dizem que é a mania de rotular, né? Todo advogado vai em favor daquele que paga mais, inclusive quando a gente está no mesmo processo. Não rotule, gente. Não rotule. Nem todo professor é bom, nem todo é mal. Nem todo advogado é bom, nem todo é mal. Então, a gente precisa realmente de cada profissional, e a parceria é de conhecimento mesmo. Você vai saber com quem você lida. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Nós que Que a gente agradecemos a oportunidade. possa se encontrar, viu? Muito bom mesmo. E para você que está nos assistindo, esse assunto continua de uma certa forma na semana que vem, no bate-papo com o nosso arquiteto Marco. A gente vai falar dessa questão predial, que é outra coisa também que a gente percebe que está esbarrando demais, tanto na autorização, quanto no que você já tem autorizado. Você precisa entender que às vezes as acessibilidades se renovam. Então, estejam atentos a isso para que você não tenha dor de cabeça. Então, a gente espera na quinta-feira que vem, e aí o coletivo está aí. Os cursos, com as assessorias, com as mentorias, e para esse bate-papo, onde você tem vez e voz, mas que precisa refletir também sobre essa dinâmica da própria escola que você vive. Um forte abraço e até a quinta que vem.